Olá, eu sou Carlos Gasparotto, eu tenho a alegria de trazer uma palavra para o seu coração. Espero que você seja edificado com essa palavra. A palavra de hoje é como vencer a ansiedade. Como vencer a ansiedade. Salomão, o rei Salomão, considerado o homem mais sábio que já existiu, falou sobre a ansiedade. Salomão diz que a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Eu sei o que é ansiedade, porque eu era uma criança excessivamente ansiosa. Eu também me sentia o adolescente mais ansioso que existia sobre a face da terra. Quando jovem, a ansiedade tirava todo o foco dos meus pensamentos mais nobres. E aos 28 anos eu pensava que jamais eu iria vencer a ansiedade que eu tinha na minha alma. Mas foi por volta dos 30 anos, antes de completar os 30 anos, que eu comecei a entender o que se passava dentro de mim com relação à ansiedade. Porque eu era tão ansioso. Havia um conflito interno e era preciso fazer escolhas. Nem mesmo eu sabia que escolha eu devia fazer, porque eu já era cristão há mais de 8 anos, há 10 anos eu já era cristão, e aos 28 eu ainda não sabia, não conseguia resolver aqueles conflitos internos com relação à ansiedade. Há uma passagem bíblica no livro do profeta Isaías, que Deus dá uma sentença terrível para o povo de Israel, a respeito da ansiedade. Isaías 8, 22, o texto diz assim: e olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Vejam que a ansiedade que viria sobre o povo era precedida de angústia, sombras e escuridão. Mas antes, Deus explica ao profeta Isaías a origem desse estado de coisas. Nos versículos 11 a 14, Deus diz a Isaías 8, de 11 a 14: porque assim o Senhor me disse, com mão forte, e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o que esse povo teme, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Então Ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo as duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. O que Deus queria ensinar ao profeta Isaías com esses conselhos sobre a ansiedade, e por que teve origem essa ansiedade, qual era a cura para a ansiedade, tudo Deus deixou estampado nesses textos de capítulo 8 de Isaías. Em primeiro lugar, Deus aconselhou a Isaías que não andasse pelo caminho deste povo, né? E que caminho você que está me vendo na sua casa, e que caminho você caminha, né? Você quer ser politicamente correto? Quer agradar a todos? Você quer ir com a maioria? Ou você precisa, ou você procura ser correto? Deus apontou para Isaías qual era o erro da maioria.
Isaías 8, versículo 6. O erro da maioria que Deus apontou para Isaías é o mesmo erro da maioria dos nossos dias. Veja Isaías 8, 6. Porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias. Porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias. O povo de Israel havia desprezado as águas de Siloé, que corriam mansamente, diz o texto, ou seja, as águas benditas que curam, águas abençoadas por Deus, simbolizando a presença de Deus na capital de Israel, Jerusalém, onde havia o poço de Siloé. E Deus também disse que aquele povo apoiou a conjuração havia entre Rezim, um rei gentil de Damasco, na Síria, e Peca, que traiu seu próprio pai, o rei Remalias de Israel, né? Alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias. O filho de Remalias era Peca, que era o general do rei Remalias, que traiu o pai para tomar o seu lugar no trono. E tem mais, essa conjuração gerou uma guerra contra Judá em Jerusalém, por volta de 770 a.C., no tempo do rei Acás. Embora não tenham conquistado Jerusalém, essa aliança entre o rei de Damasco e Peca, rei do norte de Israel, filho de Remalias, embora não tivesse conseguido ganhar a guerra contra Judá, eles levaram muitos judeus cativos, escravos, para Damasco, na Síria. Portanto, Deus estava abominando essa conjuração, porque eles escravizaram o povo de Deus. Portanto, Deus alertou a Isaías que o povo da Samaria se afastou dele, como se despreza as águas mansas do poço de Siloé, um símbolo de sua presença na capital de Israel, e se aliou a dois reis inimigos dos judeus. Ora, muitos também não procedem assim nos nossos dias, entrando em trevas, em sombras de ansiedade, se afastando do Deus vivo e verdadeiro e abraçando conjurações perversas, pensando que estão agradando a Deus do seu jeito, com a sua religiosidade, com as suas regras, com as suas idolatrias, se afastam da verdadeira fonte das águas puras, cavando cisternas rotas em seu sistema religioso, seu sistema de vida, de adoração. Não querem seguir as palavras verdadeiras de Deus, para abraçarem as ideias humanas, de sacerdotes, bispos e pastores, sob uma capa de misticismo e religiosidade. Eles seguem a idolatria de líderes espirituais que são lobos, construindo ou venerando para si ídolos de pedra, de metal, de bronze, prata e ouro, que têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, e têm ouvidos, mas não ouvem, na expressão exata do Salmo 115. Em segundo lugar, Deus advertiu o profeta Isaías, em Isaías 8, versículo 12: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. É um texto cheio de significados. Vou repetir: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o que ele teme, nem tampouco vos assombreis.
Portanto, Deus estava dizendo ao profeta para não apoiar um golpe dos sírios e samaritanos contra Jerusalém. Deus também advertiu o profeta para não temer o que o povo temia, e também para não se assustar com esse golpe chamado de conjuração. Embora Deus tenha condenado essa conjuração contra Jerusalém, Ele também foi duro com a capital de Judá, não somente com os samaritanos, aquela conjuração com o rei de Damasco, mas também foi duro com a capital de Judá, porque eles tinham saído dos trilhos da verdadeira adoração a Deus. Porque o início do livro de Isaías, que morava em Jerusalém, é um lamento profundo de Deus contra a infidelidade de Judá. Temos uma nação dividida em duas partes: Judá, cuja capital era Jerusalém, e Israel no norte, cuja capital era Samaria. Isaías 1:6, Deus fala de Judá. Nós já começamos falando de Israel, agora vamos falar de Judá. No capítulo 1, versículo 6, Deus fala para Isaías a profundidade, o fosso que afastava o povo de Jerusalém da sua graça. Em Isaías 1:6 ele diz: desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa alguma sadia, senão feridas, inchaços e pústulas de chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Esse é o diagnóstico que Deus faz de Jerusalém e Judá. O pecado de Judá e Jerusalém foi terem se afastado do Deus vivo. Veja o versículo 2 desse capítulo 1 de Isaías: ouvi, ó céus, e dê ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. Você que é pai, você que é mãe, como você se sente quando seu filho se rebela contra você, contra suas orientações e desobedece? Deus diz que engrandeceu seus filhos, os judeus de Jerusalém, mas eles se rebelaram contra ele. O povo se rebelara contra Deus porque se voltaram para os Baalins e para a deusa Astarote. Astarote era filha de Baal. Baal era uma representação do diabo. Astarote era irmã de Camus, deusa da lua, deusa da fertilidade, da sexualidade e da guerra, adorada em Sidom, Tiro e Biblos. Essa Astarote é uma personagem do panteão fenício, conhecida como deusa dos sidônios, conforme 1 Reis 1:5. Essa é a Astarote, junto com os Baalins que eram adorados pelo povo de Jerusalém, se afastando do Deus vivo, o Deus invisível. Ao se afastarem do verdadeiro Deus, para abraçarem os deuses dos fenícios, o povo de Judá entrou em densas trevas e em ansiedade profunda. Veja que quando adoramos outros deuses, nossa alma perde o prumo, perde o rumo. Quando se adora a Deus de maneira indevida, a alma do homem e da mulher se perdem no caminho da busca espiritual. Quando não se adora a Deus conforme diz os evangelhos, quando se busca uma adoração fora dos evangelhos, fora do evangelho dos apóstolos, fora do evangelho da palavra dos profetas, fora da palavra de Deus, tudo é treva, tudo é desordem. Desordem mental, desordem espiritual, desordem psicológica, desordem física. Eles se desviaram
para as trevas, a ponto de Deus chamar o testemunho de outro profeta, o profeta Ezequiel, para alertá-los. Ezequiel 4,16, o Senhor disse ao profeta, disse-me ainda, filho do homem, eis que eu quebrarei o sustento de pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso com ansiedade, e a água beberão por medida com espanto. A ansiedade veio sobre a capital de Jerusalém, porque Deus quebrou-lhes o sustento, já que eles se afastaram do verdadeiro pão. Nesse texto, Deus promete que iria haver racionamento de pão e de água na capital. Vejam a ansiedade gigantesca que tomou conta da capital Jerusalém por causa da sua falsa religiosidade e do seu afastamento do verdadeiro Deus vivo, Yahvé, Elohim, o Senhor. Ansiedade pela falta de comida, pela falta de água. Aquilo que atingia a alma dos moradores de Jerusalém passou também a atingir o corpo. Porém, Deus coloca no profeta Isaías a atitude correta para a cura dessa ansiedade e para a cura também do corpo. No versículo 13 de Isaías 8:13, o Senhor diz: ao Senhor dos exércitos, Deus diz a Isaías, ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Era essa a receita de Deus, que o buscassem, que o santificassem, e que tivessem temor dEle, e assombro dEle. Portanto, o diagnóstico, a receita para o diagnóstico, era santificar a Yahvé, era temer ao Senhor e ser Ele o assombro deles. Então nós temos 3 atitudes que Deus dera a Isaías para repassar ao povo. Temos santificação, temos temor e temos assombro. Santificação, temor e assombro. A Bíblia tem uma linguagem que muitos acham difícil de entender, mas para os sábios ela é muito clara. Santificação, temor e assombro. Santificar ao Senhor é colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida, é se dedicar inteiramente a Ele. Tem um versículo no Novo Testamento que diz: buscai em primeiro lugar o Senhor e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar o Senhor em primeiro lugar é santificar ao Senhor. A segunda expressão dessa cura era temor. O que é temor? Temor não é ter medo de Deus, como os judeus tiveram no monte Sinai, onde Moisés recebera a lei. Eles tiveram tanto medo de Deus, que Deus os rejeitou por causa dessa desconfiança. E Deus disse que dali em diante iria se esconder deles, iria esconder o rosto deles, para que não o vissem mais, até o dia que Ele mandasse um grande profeta para se revelar a eles. Então, temor não é medo de Deus, é obedecer a sua palavra. Temor é obedecer a palavra de Deus, porque desobedeceram, entraram em trevas. O temor os conduz à luz, de volta à luz. Então a primeira expressão é santificar ao Senhor, colocá-lo em primeiro lugar. A segunda é temor, é obedecer a Deus. E a terceira, assombro. Santificação, temor e assombro. Assombro aqui é uma expressão humana que significa admirar-se da grandeza de Deus. Assombrar-se com Deus é ficar maravilhado com Deus.
Essa palavra é utilizada na nossa linguagem atual como uma espécie de espanto, mas de medo, né? Tanto é que quando se fala em assombração, em demônios, se usa a palavra assombro, né? Assombração é uma derivativa de assombro. Deus não é assombração. O assombro que se refere a Deus é ficar maravilhado, extasiado com a grandeza, com o poder, com a graça desse Deus. Então a ansiedade também, além de ter origem no afastamento de Deus, ela também pode decorrer de circunstâncias da nossa vida. Tem uma passagem bíblica que narra como a ansiedade tomou conta dos corações de Maria e José por causa do sumiço de seu filho Jesus em Jerusalém. O menino de 12 anos se perde dos pais. O texto de Lucas 2,48 diz: e quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos, olha aí a ansiedade, ansiosos, te procurávamos. Quando terminara a comemoração da Páscoa, os pais de Jesus e sua família retornaram para Nazaré. Mas no meio do caminho, descobriram que o menino não estava entre eles. E o procuravam desesperados por 3 dias na capital. 3 dias de desespero, 3 dias de trevas, de ansiedade, até que o encontraram no templo conversando com os doutores da lei. Depois de culparem o menino, ao invés de culparem-se a si mesmos, né, pelo sumiço de Jesus, Cristo dá-lhes uma resposta madura, uma resposta adulta. Lucas 2,49, e Jesus lhes disse: por que é que me procuráveis? Por que vocês me procuravam? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? O verso seguinte diz que José e Maria não entenderam bulhufas do que Jesus, menino, lhes dissera. Que negócios são esses? Provavelmente já havia se esquecido das promessas quando ele nasceu, de que ele viria para salvar o seu povo dos seus pecados. Na verdade, Jesus estava dizendo para eles: olha, pai, olha, mãe, se vocês entendessem a minha missão, não teriam ficado tão ansiosos e desesperados por mim em minha busca. Portanto, vemos que até os pais de Jesus ficaram ansiosos por terem se afastado dele. Quanto mais os filhos de Deus ficam ansiosos por estarem afastados de Jesus. Quanto mais as pessoas, os homens, mulheres e crianças, jovens, ficam ansiosos quando estão afastados de Cristo. Quando nos aproximamos de Jesus, mais nos aproximamos de Deus, pois Ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. Crer em Cristo não é crer em líderes religiosos. Crer em Cristo não é crer em imagens e ídolos. Crer em Cristo não é crer em homens. Crer em Cristo é crer na sua palavra, é ter temor da sua palavra, é ter assombro da sua palavra. Em seu ministério, Cristo sempre passava por Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria. Lázaro era o homem e sustento da casa. Marta era a trabalhadora infatigável.
E Maria, a sonhadora, a poetisa, a adoradora. Enquanto Marta trabalhava, reclamou da irmã pedindo ajuda no trabalho, mas Jesus a advertiu e disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor. Tem tanta gente afadigada com o trabalho, com desejo de fazer hora extra, ou ter 2 empregos, que se esquecem do principal. Morre de ansiedade pelo pão de cada dia, mas uma coisa só é necessária: prostrar-se aos pés de Jesus, como fez Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Maria prostrava, jogava perfume sobre ele, o adorava e o santificava. Jesus também nos alertou que se não realizarmos as menores coisas, por que ficarmos ansiosas pelas maiores? Vejam em Lucas 12, 26, pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosas pelas outras? Tem muita gente que fica cuidando de coisas pequenas, mas acaba engolindo o camelo, na expressão de Cristo, né? Tem muita gente que fica atrás de regras e mandamentos, mas se esquece de adorar a Deus em verdadeira justiça e santidade. Em Mateus capítulo 6, Jesus dá uma aula, um verdadeiro tratado sobre ansiedade. Vamos ver aqui Mateus 6 e comentar os versos de 19 a 30. Vemos nesse texto princípios que a psicologia moderna ainda está tentando interpretar. Mateus 6, verso 19 diz: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem consomem, corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Jesus está fazendo uma comparação entre aquilo que é provisório e aquilo que é permanente, entre aquilo que é terreno e aquilo que é celestial, entre aquilo que dura pouco e aquilo que dura muito. Pessoas, não é errado trabalhar e ganhar o pão de cada dia, porque essa, aliás, é uma ordem de Deus, que devemos ganhar o nosso pão com o nosso trabalho, com o suor do nosso rosto. Porém, pessoas querem acumular tantos bens, se esquecendo do principal. Hoje tem pessoas que trabalham 18 horas para acumulação de bens e se esquecem de gastar 1 hora em adoração a Deus. A nossa verdadeira alegria e bem-aventurança está não nos tesouros da terra, mas nos tesouros do céu. Não é proibido você ganhar a vida honestamente e até acabando ficando bem de vida. Porém, se você coloca o coração nessas coisas, é aí que vem as trevas da ansiedade. Com medo de perder. Mas Jesus disse que a perda dos bens terrenos era inexorável. Aquilo que a traça não consumia, a ferrugem iria corroer. E aquilo que a traça e a ferrugem não iriam destruir,
os ladrões iriam roubar. Eu me lembro no tempo do presidente Collor, no seu primeiro dia de governo, ele deixou a nação inteira furiosa com o sequestro das contas bancárias, o sequestro da poupança, o sequestro de todos os investimentos. Parece que o mundo caiu, mas era apenas mais um cumprimento desse texto. Se o presidente Collor não era um ladrão, ele fez o papel dele. Da noite por dia, pais perderam todos os seus investimentos. Várias pessoas contavam: acabei de vender minha casa e coloquei na poupança, e todo o dinheiro foi sequestrado. O Collor de Mello e sua ministra da Fazenda, a Zélia. Pessoas se suicidaram, tal qual aconteceu em 1929, com a grande crise financeira que se abateu sobre o mundo. Agora mesmo, na pandemia do Covid, quantas empresas faliram e quebraram por causa das ordens desses governadores degenerados que levaram o país à bancarrota com o objetivo de destruir o governo federal. Jesus sistematizou e sintetizou, resumiu numa frase: porque os bens terrenos são falíveis e possíveis de perda, e porque as pessoas não deviam trocar o permanente pelo provisório. Ele diz no versículo 21, Mateus 6, 21, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Quando a pessoa tem bens, o coração dela está naqueles bens. E se a pessoa coloca o seu coração nos bens terrenos, ela coloca a ansiedade no seu devido lugar. Se a pessoa coloca o seu coração nos bens, nos tesouros humanos, tesouros terrenos, a sua alma é consumida pelo desespero, pela preocupação da perda, da possível perda. No versículo 22, Jesus define por que acontece isso. Ele diz: porque os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, tudo no teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Tem pessoa que não pode olhar para os bens do seu vizinho, do seu irmão, que já fica com inveja, né? Jesus disse que os nossos olhos são lâmpadas do nosso corpo. Tem a musiquinha das crianças, né? Cuidado, olhinho no que vê. Porque se a pessoa tiver um olhar malicioso, conforme Jesus disse, com grandes trevas serão esse olhar de desejo, de avareza sobre o bem que não lhe pertence. Quanta ansiedade vem no coração daqueles que olham para o bem do próximo com desejo de possuí-lo. É por isso que os ladrões nunca têm nada. É difícil você achar um ladrão rico, porque eles perdem tudo aquilo que eles roubam. O maior roubo de banco no Brasil se deu em Fortaleza, há mais ou menos 10 anos atrás, 10 a 15 anos atrás. O maior roubo, foram milhões, não sei se foi 300 milhões, não me lembro. Aqueles ladrões perderam tudo que roubaram, e ainda perderam a vida, porque os ladrões roubaram ladrões,
Os policiais perseguiram ladrões não com o fim de prendê-los, mas com o fim de roubar o que eles haviam roubado do Banco Central. Porque ladrão, deu um ditado brasileiro, não é verdadeiro, né? Mas dá uma dimensão da situação. Ladrão que rouba ladrão tem 1000 anos de perdão. É claro que não é verdadeiro, mas mostra esse olhar malicioso de um contra o bem do outro. E no versículo 24 de Mateus 6, Jesus coloca o foco do verdadeiro interesse, o foco de quem você quer, a quem você deve verdadeiramente servir. Ele diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se devotar a um e desprezar a outro. Não poder servir a Deus e a Mamon, ou seja, a Deus e as riquezas. É óbvio que essa riqueza aqui está mais para a riqueza conceitual do que riqueza material. Quando Cristo fala de riqueza, de homem rico, Ele está falando dos conceitos de personalidade, os interesses da pessoa. Tem pessoas que se acham tão reais, tão sábias aos seus próprios olhos, que se consideram ricos a ponto de desprezarem a riqueza de Deus, porque acham que as suas riquezas, os seus interesses, a sua sabedoria é mais importante do que descansar no coração de Deus. Por isso que Cristo fala que é mais difícil entrar um rico no reino, é mais fácil um camelo, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Porque aquele que se considera rico, o cara, né, ele não deixa espaço para se humilhar diante da potente mão de Deus. Por isso que Cristo disse que dos pobres é o reino dos céus. E Jesus disse no versículo 25: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, né? Voltando ao versículo 24, ainda esqueci de contar, né? Que era impossível servir a Deus e ao diabo, né? Não dá para colocar o pé em 2 canoas. Por isso que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que se não buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, certamente estaremos escorregando para o reino do inimigo. E diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Então a ansiedade toma conta do coração das pessoas quando elas priorizam a comida, a bebida, as vestes, a propriedade, o trabalho, né? Então Jesus falou para não buscar, não andar ansioso, porque se inverter a ordem das coisas, a prioridade, se buscar em primeiro lugar as coisas desta vida, somos o mais miserável de todos os homens, diz o apóstolo Paulo, né? E no versículo 26, Jesus mostra como é descansar nas mãos de Deus. Porque se você descansa, se você confia que Ele vai suprir suas necessidades, então você vence a ansiedade. Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Veja, a ponto de comparação que Jesus fez. Na semana passada eu comprei um puleiro para colocar comida para os pássaros lá em casa, para ver os passarinhos, né? Pousar ali, comer frutas, comer milho, alpiste, e coloquei lá.
Eu passei a semana inteira tentando convencer os bichinhos a comer aquela no puleiro. Olha, se um ou dois assentou, foi muito. Apareceu um pássaro preto bonito lá, interessado, mas muito ressabiado. Falei, mas o que acontece com esses bichinhos? É tão difícil essa comida, a comida está disponível e eles não vão ali pousar. Aí eu me lembrei dessa passagem. Falei, ah, Senhor, já sei. Eles comem por aí porque o Senhor dá sustento para eles. Não quiseram a comida que eu pus ali, porque Deus sustenta. Jesus disse que Deus sustenta os pássaros, as aves. E Ele diz, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por um acaso você consegue crescer 45 centímetros? É isso que Jesus falou, perguntou. Ou alongar a vida, né? Em mais 45 anos. Um côvado é 45 centímetros. Jesus diz, não adianta a ansiedade, não vai fazer você viver mais. Ao contrário, ela vai te matar. E ele fala também sobre as roupas, né? Isso aqui, acho que toca muito para as mulheres, né? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Lá em casa nunca para de comprar roupa. As mulheres nunca param, nunca terminam de comprar roupa. Nunca terminam. Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Você já viu um lírio do campo? Nessa semana nasceram 2 flores num pé de lírio que eu vinha cultivando há mais de 1 ano lá em casa. Que flores lindas! Nasceu ali, ó, de graça, regando todos os dias, 360 dias, e quando brotou, que coisa mais linda, né? Quem quiser ver pode olhar aí no meu Facebook, que você vai encontrar o lírio. E Jesus disse que eles nascem de graça, eles nascem com uma glória que nem Salomão tinha, se vestira como elas, e como eles se vestem, de tão lindos que são os lírios. Então não adianta ansiedade para as roupas, para a comida, para as roupas. E Jesus termina, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Então a ansiedade nos leva à morte, nos leva às trevas e à morte, porque trevas é morte. Mas se você descansa e confia em Deus, você cresce, né? Você se sustenta, é sustentado, e a sua vida é alongada com o cuidado de Deus. O apóstolo Pedro também indica a mesma receita para a cura da ansiedade. 1 Pedro 5,7 diz, lancei sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse conselho é para se lançar aos pés de Jesus, como fez Maria, lançar toda a ansiedade sobre ele. Por volta dos 30 anos, eu consegui colocar isso em prática e disse ao Senhor, Senhor, eu lanço sobre o Senhor toda a minha ansiedade, e agora eu confio que o Senhor tem cuidado de mim. Nunca mais eu senti ansiedade, aquela ansiedade avassaladora, que pode nos destruir. E para concluir, lembremos do conselho de Provérbios, né? Que eu já dei lá no início, Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração deixa o homem abatido. A ansiedade nos abate.
nos transtorna. Mas uma boa palavra o alegra, né? Mas essa boa palavra é a palavra de Deus. A palavra que nos alegra é a palavra de Deus. Davi escreveu um texto, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque ali é pregada a palavra de Deus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, por isso que para vencer a ansiedade em sua vida, procure falar coisas boas, provindas da palavra de Deus, para direcionar a tua mente e o teu coração, para crer nos cuidados de Deus para a tua vida, porque Ele cuida de nós, como cuida das aves, como cuida das flores, Ele cuida de nós, homens que somos a coroa da sua criação. Que Deus abençoe e dirija a sua vida, e você vai vencer também a ansiedade, obedecendo a palavra de Deus. Amém. Como nós cantamos no louvor inicial, né, que a Ana trouxe, o Senhor nunca me deixou. Aqueles que confiam no Senhor sabem que Ele nunca desampara aqueles que o buscam. Nunca. A gente vive toda ansiedade, a psicologia não concorda muito com isso, mas toda ansiedade é fruto da incredulidade. É fruto de eu querer tomar nas minhas mãos as rédeas de tudo o que eu quero fazer. Foi assim com o povo de Israel e pereceu, e é assim com toda a pessoa humana, seja ela crente ou não, viu? Porque tem pessoas, eu vejo muitos crentes ansiosos. Eu mesma já fui uma crente ansiosa. Até o dia que o Senhor falou audivelmente no meu ouvido: ou você confia em mim, ou você não confia em mim. É por isso que as pessoas vivem abatidas, elas vivem escravas de emoções, de sentimentos, porque elas não dão ouvidos ao Senhor. É como eu disse para a Aninha hoje, né? Ora, se Deus me criou, e Deus tem um conselho para mim, que é a sua palavra, tola sou eu se eu não der ouvidos a Ele. E é isso que Provérbios e a Bíblia toda diz, né? Que tolo é aquele que não dá ouvidos a Deus, porque está fugindo da receita de Deus, de ouvi-lo. O povo de Israel, quando Deus quis falar com ele, fugiu da presença dele. E hoje a gente quer falar com as pessoas sobre Deus, sobre a palavra, sabe o que elas fazem? Elas também fogem. Elas não querem ouvir. No entanto, perecem nas suas angústias, nas suas enfermidades físicas, assintomáticas ou psicossomáticas, ou seja lá o que for. Elas perecem, porque elas não querem dar ouvidos àquele que cura. Não adianta, eu posso trabalhar, e eu trabalhei para conquistar coisas. Você pode trabalhar, a ansiedade, trabalhar não é a questão da ansiedade. Eu querer coisas, querer uma casa boa, ter um carro bom, isso não é o problema para Deus. Deus quer que você seja abençoado, Ele quer abençoar. Mas quando você inverte, isso eu já aprendi por lição própria. Toda vez que a gente inverteu, eu busquei primeiro as coisas e depois o reino, e depois ouvir a Deus, eu me dei mal. Não é Carlos Gasparotto? Não é verdade? Mas quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a gente tem a verdadeira alegria. Ponto final. A gente tem a verdadeira cura. A gente tem a boa palavra do Senhor que nos livra de toda ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, entenderam? Entende, ouvinte? Porque a pessoa precisa dar ouvidos a Deus. Não adianta as pessoas procuram tudo. O texto que o pastor usou de Isaías, fala um versículo que eu gosto dele, que diz assim, ó: vocês procuram tudo. Procuram necromantes, consultam, olha só, eu vou ler o versículo para não dizer que eu estou inventando, ó. Quando vos disserem, consultai a necromantes e adivinhos, que cochecham, murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor de vivos se consultarão os mortos? Quantas pessoas buscam soluções para a sua vida em lugar errado? É o que eu postei esses dias, né, no meu story também.
A pior coisa de uma pessoa é buscar a coisa certa no caminho errado. E eu vou dizer para você, tem muita gente procurando a coisa certa no caminho errado. Ignoram a palavra do Senhor, ignoram a vida que Deus tem para nós, que está aqui, ó, embutida na sua palavra. Porque é a palavra que me dá vida, que me sustenta, que me alegra, que me liberta, que me traz cura constante, constante. Porque enquanto a gente estiver nesse corpo, que é a única coisa que falta para o crente, é a restauração do corpo. Quando a gente receberá um corpo glorioso, livre totalmente de todas essas coisas desse mundo. Mas enquanto isso não acontecer, eu preciso me sustentar aonde? Na palavra. Por isso que eu não admito que pessoas que se dizem crentes, que não buscam a palavra, não leem a palavra, não buscam, não dedica horas em séries, assistindo série de TV, assistindo coisas, vão para atividades do mundo, mas não se dedicam, é canseira, é enfado se dedicar um pouquinho de tempo para estudar a palavra. Eu vou dizer para você, isso é a mesma coisa que o povo de Israel fez lá no Sinai. Deus queria, eu quero falar com você. Não, pai, eu estou muito ocupado, eu estou com medo, eu vou fazer outra coisa. Porque o que a gente precisa, amados, é parar na presença de Deus e ouvi-lo. Quer cura? Busca o Senhor. Enquanto você pode achá-lo, invoque-o enquanto ele está perto. Amém?